Alô pessoal, bem-vindos ao Japa Rico Responde, que é aqui o seu Japa Rico, um pouco doente e rico, respondendo aí as perguntas do pessoal. Então vamos lá. Tem uma pergunta da Yuri Azevedo. Ela perguntou: Japa, pensando um pouco mais no futuro, quando a cura do coronavírus ter sido criada e tudo estiver estabilizado, a tendência seria o mercado estabilizar a ponto de ter uma forte valorização geral, as empresas tentando cobrir a produção, que estaria supostamente atrasada, entre outros fatores. Seria isso? Bom, Yuri, você tem razão, tá? Então, se a gente for ver, em toda a crise que teve de doenças e de calamidades desse tipo, se você for ver, né, eu estava falando aí com o pessoal, que se a gente fosse olhar na história, tiveram outras calamidades que foram, por exemplo, uma até que recente, que foi em 2003, que foi a época do SARS. E se você for ver, nessa época, então, tudo que causou, após um tempo, houve essa parte de crise, na verdade, estava sendo uma correção da tendência de alta, e após essa crise, a tendência voltou a ser a tendência de alta e a produção começou a voltar ao normal. Então, a gente pode esperar isso, você tem razão, a gente pode esperar aí uma valorização geral das empresas, exatamente porque você pode ver que, ultimamente, o que está acontecendo? Com a produção sendo baixa na China, então as fábricas na China, então, o pessoal não está indo trabalhar. E muitas empresas estão falando para o pessoal na China ficar trabalhando em casa. É claro que se você trabalhar em casa, não vai ser a mesma produção. E tem várias coisas que não dá para fazer em casa. Por exemplo, uma fábrica na China não tem como você fazer produção na sua casa. Então, as fábricas na China estão tendo que parar a produção. Várias empresas estão tendo que parar a produção, né? Não é somente fábricas, então isso está afetando vários setores de produção na China. E algumas outras empresas estão falando para o pessoal trabalhar em casa, tá? Mas mesmo assim também está diminuindo a produção. Então, o que você consegue analisar por causa disso? Você consegue analisar o seguinte: está diminuindo a produção na China, isso está afetando a economia chinesa e, em consequência disso, o que acontece? Então, manufatura cai. E também transporte, porque manufatura, você produz algo, você precisa transportar isso para algum lugar. Então, o transporte, tanto na China quanto para fora da China, para outros países, também está diminuindo. Ou seja, empresas de transporte não precisam transportar tanto. Então, consequentemente, vai afetar aí empresas de transporte, tanto por terra, então empresa de caminhões, de carga, e também navios, né, que a China exporta muito, então essa produção também para se levar em navios, como não vai ter produção, também não vai ter navio, tá? Então, o setor de navios também está afundando. E outra coisa também é airlines, então empresas aéreas. Então, está diminuindo o transporte, está diminuindo a circulação de mercadorias e circulação de pessoas. Consequentemente, airlines, voos, empresas aéreas também estão diminuindo aí com número de voos, consequentemente menos dinheiro entrando para essas empresas. Então, está tendo um grande efeito em escala mundial? Tá. Então, mesmo no Brasil, a gente está sofrendo esse efeito da crise da China, por causa do coronavírus, a gente está sofrendo isso no Brasil, porque muitas empresas importam material da China. Então, essas empresas importam, não estão conseguindo importar porque não está havendo produção. Então, e isso está afetando. Agora, o que acontece são duas possibilidades. Uma é, após a crise do coronavírus, e isso voltar ao normal, a produção volta ao normal por causa disso, essa seria a melhor das hipóteses. Outra hipótese seria o coronavírus em si ser o estopim de uma grande crise mundial, na verdade. Estou falando vários e vários anos para vocês, que existe uma grande crise interna na China, que é a crise da infraestrutura. A China, por muitos anos, gastou uma quantidade imensa, bilhões e bilhões de dólares, eles gastaram em infraestrutura. Então, modernizaram os aeroportos, modernizaram os portos, construíram ferrovias, muitas ferrovias de high speed, né, de alta velocidade por toda a China, e montaram várias e várias cidades. Então, o mercado imobiliário explodiu
tá, de investimento. Tá muito investimento, só que não tem, você vai encontrar várias ghost cities, que são cidades fantasmas, onde não mora absolutamente ninguém. Então você vai encontrar ghost cities, cidades que não moram gente, você vai encontrar estações de trem que não tem ninguém pegando o trem lá. Inclusive eu fui na China agora em dezembro e eu tive a experiência de entrar numa cidade que era uma cidade fantasma. E a estação de trem novinha, só que não tinha ninguém pegando o trem nessa cidade. Tipo, o trem passava, ninguém saía, ninguém entrava e ia para a próxima estação. Então, várias e várias cidades na China, por causa desse fluxo de dinheiro que o governo estava investindo, o pessoal pegava isso aí, né, as empresas construtoras pegavam esse dinheiro de investimento do governo e construía, e aí atraía investidores. Investidores achavam que isso eventualmente eles iam conseguir ou vender ou alugar para alguém, e hoje está tendo essa crise, que não está conseguindo alugar para ninguém, nem vender para ninguém, porque ninguém tem interesse. Então tem muito investimento imobiliário, onde não tem inquilino, tá? E isso algum dia vai explodir. Então, todo esse dinheiro que foi colocado no setor imobiliário e infraestrutura para modernizar os portos, tá? Modernizar os aeroportos e modernizar as ferrovias, tá? Em parte, né, por exemplo, se for aeroporto, até eu entendo, se for um aeroporto internacional, até entendo. E um porto também, que é um porto internacional, até entendo, porque aí também é conexão com o exterior. Agora, tem vários e vários lugares onde não havia necessidade de colocar um aeroporto, não havia necessidade de colocar um porto, não havia necessidade de construir uma cidade, mas construíram. Então, a China tem uma crise em infraestrutura que um dia vai estourar isso aí, e vai ser uma crise mundial, porque você sabe que a China é a segunda maior economia do mundo. Então, quando isso estourar, vai estourar na mesma... Eu calculo, né? Calculo eu que vai estourar como sendo um segundo subprime. Então, aquela crise de 2008, quando a crise da China estourar, vai ser semelhante ou talvez até maior, né? Dependendo da profundidade disso, tá? Então, repetindo aí, Yuri, ou duas possibilidades, ou vai ser, na melhor hipótese, após o fim da crise do coronavírus, a gente vai ter um retorno da economia e tudo vai se estabilizar, voltar ao normal, tá? Isso aí seria uma boa hipótese. A segunda hipótese é de que o coronavírus é apenas o estopim para uma crise mundial, tá? Vamos para a próxima pergunta. Que mais? João Correia Jesus, Japa, explica pra gente, por favor, qual a diferença entre M1, M5 e M15, porque muitos vídeos tem gente que prefere analisar e operar em tempos diferentes, por que disso? Tá, então, M1 é o gráfico de 1 minuto, então cada vela representa 1 minuto. M5, cada vela que você vê, cada candle que você vê no gráfico de M5 representa 5 minutos. E M15, consequentemente, cada vela, cada candle que você vê representa 15 minutos. Por que tem preferência? Porque quanto menor o tempo, mais vai ter, a gente chama de noise, tá? Noise são ruídos, tá? Então são várias coisas que apontam no gráfico, na análise técnica, que te mostram um caminho, só que na verdade é outro por causa desses ruídos. Ao passo que em tempos maiores, a gente deduz, tá, que vai ter menos noise, menos ruídos, tá? Então, por que em tempo menor vai ter muito ruído? Porque em tempo menor vai ter muito stop hunt, tá? Stop hunt é aqueles movimentos que eles fazem para estopar, né? Estopar as ordens dos sardinhas. E isso eu expliquei várias vezes, tem vários vídeos meus explicando mais sobre stop hunt, é só procurar aqui no canal, tá? Então, em tempos maiores também vai ter stop hunt. Porém, stop hunt que acontece em tempos maiores, pelo fato do tempo também ser maior, você pode, fica muito mais fácil de você deduzir e o risco é menor também. Agora, em M1, M5, o risco acaba sendo muito maior, porque o movimento stop hunt, ele vai te estopar, tá? Ao passo que, e vai te estopar por quê? Porque o movimento stop hunt no M1, na verdade, é enorme, tá? Agora, ao passo que se você vê no gráfico diário, e no M1 acontece várias vezes o stop hunt. Ao passo que se você vê no gráfico diário, você não vai ver tanto stop hunt assim. Você pode até compara
o gráfico diário com o M1 e você vai ver a diferença, tá? E por causa desse tipo de stop hunt, desse tipo de comportamento dos market makers, que a gente deduz que em tempos maiores, quer dizer, deduz não, né? A gente sabe por experiência que em tempos maiores vai ter menos noise do que em tempos menores. Beleza? Que mais? Hinos duetados. Japa, tu é otário e afobado, por isso o Thalisson já está com o dobro de inscritos do que você. KK. Cara, você, hinos duetados, você tem 35 inscritos, tá? Antes de você ficar falando mal das pessoas e criticar, tem um negócio chamado espelho. Então, olhe-se no espelho, tá? E aí veja a sua condição, tá? Veja a sua posição. Sua posição, você não está na posição de criticar ninguém, tá? Então, depois que você conseguir aí, sei lá, uns 70 mil inscritos, aí você vem falar algo, tá? Por enquanto, olhe-se no espelho. Que mais? Japa, o Gabs acabou de lançar um fundo com o nome dele dizendo que vai pagar 4% direto na conta com um contrato de 6 meses. Isso é pilantragem, né? Então, Felipe Martins. Felipe, inclusive eu falei para o Gabs várias vezes, isso aí na verdade é um crime, porque no Brasil, não somente no Brasil, mas vários países do mundo, isso é considerado um crime. Quem não tem uma licença, tá, da exchange, que no caso do Brasil, você precisa, na verdade, qualquer lugar do mundo, né? Você precisa, se você for operar o mercado financeiro com dinheiro de terceiros, você precisa de uma licença, tá? Então, for nos Estados Unidos, é a SEC, Securities Exchange Commission, tá? SEC. No Brasil é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, no Brasil, você precisa de uma autorização da exchange, que no caso é a CVM que controla, é o órgão que controla isso no Brasil. Se você não tiver esse tipo de licença, você não pode operar o mercado financeiro com dinheiro de terceiros, tá? Então isso é um crime. Já avisei para o Gabs, não sei por que ele está insistindo nisso, mas enfim, tá? E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a sessão Japa Rico Responde. Se vocês gostaram dessa sessão, escrevam aqui nos comentários. E se vocês não gostaram, também escrevam, tá? Eu gosto de ler qualquer tipo de comentário, seja bom ou mal. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até mais. Tchau!